Olá, irmãos, espero que sejam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos abrindo hoje mais um vídeo da nossa página Cristo Vive Borborema, nosso Facebook, canal. Entre, participe, dê seu like, compartilhe com seus amigos para que você viva o Evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho sem máscara, né? O Evangelho que não tem o carimbo da instituição religiosa. Hoje nós vamos fazer uma conversa muito importante sobre o templo, né? O templocentrismo. O que quer dizer toda essa fascinação que existe pelo templo? Da onde saiu isso? Por que o sistema religioso se aproveita tanto disso? Então hoje nós vamos estar estudando, né, vendo, analisando biblicamente o porquê que existe todo esse processo de templo no sistema religioso. Nós vamos começar a nossa história lá com a história do Templo de Salomão, né? O templo que é muito usado pelo sistema religioso por dizerem que foi autorizado por Deus a ser feito, quando na verdade nós acreditamos, e a Bíblia nos diz claramente que não foi nada disso que aconteceu, foi apenas um equívoco cometido, mais um equívoco cometido pelos homens, né, sobre a face da terra, e que hoje nós vamos estar analisando juntos o porquê, né, disso tudo. Acontece, meus irmãos, que lá no início da história, né, da humanidade, desde o início, o homem tinha uma veneração por locais, né, por moradia, né? Haja visto você, desde o princípio da humanidade, o homem teve a necessidade de construir abrigos, construir coisas para residir, coisas para morar, etc. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Até pela proteção climática, até pela proteção física do ser humano. Mas isso foi crescendo, né? Acontece que na questão religiosa nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque o templocentrismo, ele tem uma origem pagã, né? Por que pagã? Se a gente vai analisar, eu trouxe alguns estudos aqui para a gente poder analisar. Quando os judeus foram retirados da terra do Egito por Deus, né, através de Moisés, eles conviviam com outras pessoas, com outras tribos, outros povos que cultuavam deuses em locais, né? Tinham construções de templo, tinham locais de culto, e isso foi meio que se apegando, né, dentro do coração dessas pessoas, porque os deuses daquelas pessoas, aquelas tribos, eles eram deuses físicos, né? Você vai entender claramente isso. Você tinha lá uma estátua de barro, uma estátua de ferro, uma estátua de ouro, que seja, e obviamente essa estátua ela ficava guardada em um determinado local, né, que eles chamavam de templo dos deuses, e isso foi meio que gravando ou se colocando no coração daquelas pessoas. De repente eles conheceram através de Moisés um Deus, irmãos, espiritual, um Deus que não tinha necessidade de um local, de um templo, de um local específico para adoração a ele, porque ele estava em todos os locais, né, a todo momento, a toda hora, né? Então isso ficou meio assim inexplicado no coração daquelas pessoas. Daí vocês conhecem a história, né, de que
Moisés levou o povo pelo deserto e eles foram cometendo teimosias e teimosias, chegaram até a construir um bezerro de ouro para adorar, enquanto Moisés conversava com Deus no monte. Por que isso? Porque eles tinham aquela necessidade do local de adoração, né? De ver o seu Deus. Daí é que Deus tomou a sua decisão de construir o santuário, né? Vocês conhecem a história. O santuário foi construído com uma lógica divina de saciar a vontade daquele povo de ter aquele local de adoração, né? E Deus disse assim a Moisés: fazei então um santuário para que eu habite entre vocês. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Como é fácil as coisas de entender? Então Deus, conhecendo toda aquela necessidade daquelas pessoas de terem um local, de verem um local, ele autorizou a Moisés que construísse um santuário celestial. Porém, ele tomou uma precaução muito grande, né, de que aquele local que ele fosse residir não se parecesse em momento nenhum com os templos pagãos, feitos de pedras, feitos de construções grandes, construções esplendorosas, né? Para que não chamasse atenção mais a construção do que do próprio Deus, né? E ele então autorizou Moisés que construísse um santuário celestial, um santuário terrestre, me perdoe, e que esse santuário fosse o mais simples possível, né? Feito de tenda, feito de lona de tenda, tendo divisões de pano, tendo apenas objetos simples lá dentro, para que o foco continuasse a ser o nosso Deus, né? E não desse foco a templo, como se fazia com os deuses pagãos, vamos dizer assim. Tanto é que Deus tomou esse cuidado, né? Que em Atos 17, 24, 25, nós vemos o próprio Deus dizer que o Deus que criou o céu, a terra e o mar não habita em templos feitos por mão de homens, né? Então o povo necessita deles para alguma coisa ou algo, né? E a gente conhece de cor essa passagem, só não conhece de cor essa passagem os religiosos. Essa passagem bíblica eles passam por cima voando, né? E não se fala em igreja a tal passagem de Atos 17, 24. E nem na igreja evangélica você vê um pastor chegar lá no chamado púlpito, que não existe também, por não existir templo, muito menos púlpito, o pastor assalariado lá do sistema religioso. Você, meu irmão que está me assistindo agora, já ouviu falar um pastor dizer assim: hoje eu vou pregar sobre a passagem de Atos 17, 24? Jamais, né? Porque ele só prega aquilo que interessa ao sistema religioso, que é um negócio, né, irmãos? Uma outra questão que eu queria dizer para vocês, já colocando para vocês aqui umas passagens bíblicas no nosso vídeo, que hoje o nosso Senhor construiu uma casa espiritual, né? Você vê lá 1 Pedro 2,5, um santuário de Deus, 1 Coríntios 3, 16, 17, e uma casa de oração, Mateus 21, 13. Tudo isso, meus irmãos, está relacionado a Cristo. Cristo é o nosso santuário celestial hoje, né? E de acordo com a Bíblia, o nosso Cristo ele substitui todas essas coisas que os homens tinham como local, né, de adoração, templo, sinagoga e tudo aquilo que estava colocado na velha aliança. Uma outra situação muito complicada também, que a Bíblia fala, assim, muito simples e muito tranquilo da gente entender, é em relação à construção do Templo de Salomão, né, que, segundo os religiosos, foi autorizado por Deus.
Quando na verdade nós sabemos que Davi, né, o pai de Salomão, o rei Davi, que não era discípulo de Deus, não era sacerdote de Deus, não tinha uma ligação direta com Deus, ele apenas era um servo de Deus, um servo especial, obviamente, né? E ele disse, no seu leito de morte, quando estava morrendo, né, que ele tinha ouvido do rei de Natã que Deus tinha solicitado a construção de um templo. Quando na verdade nós sabemos que não tem mais nada disso, né? Em 2 Samuel 7:1, versículo 7, você analisa quando o profeta fala que não era nada disso, que não era para construir nada, né? E Salomão, como filho de Davi, resolveu, por si só, ou por vontade própria, ouvir a mensagem do pai, a palavra do pai. E resolveu construir um templo, né? Um templo, segundo ele, para guardar a Arca da Aliança, né? E que a partir daí esse local seria o local de adoração. E nós sabemos, o que houve é que foi transferida a Arca da Aliança do santuário celestial, que foi esse sim autorizado por Deus, santuário terrestre, desculpe, e dali foi transferido para o templo de Salomão, né? Por uma ordem de Salomão, não de Deus, e ali passou-se a adorar a Deus. Deus, né, como já tinha, obviamente, o projeto da construção, aliás, o projeto do extermínio da derrubada daquele templo, e ele sabendo que viria o nosso Cristo Jesus, o nosso templo celestial, ele deixou passar ali aquele período, né, onde o templo de Salomão foi chamado como a casa de Deus, ou onde se guardava a Arca da Aliança, onde se faziam os sacrifícios. Foi simplesmente isso, né, um equívoco do ser humano, como sempre, né, sempre os equívocos humanos que são colocados aí nas questões divinas, interferindo nas questões divinas. Essa foi mais uma, né, onde o rei Davi, alucinado no leito de morte, resolveu aí falar de um templo, e o seu filho Salomão resolveu atender e construir. E nós sabemos, irmãos, que o nosso Jesus Cristo, ele foi o fim disso tudo, né? Ele pegou, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele extinguiu todo esse processo de templo, sacerdote, de leis mosaicas, etc., que vinham vigorando até a sua morte, né? Então, o sistema religioso, habilidoso que diz assim, mas o Senhor Jesus frequentou o templo de Salomão, o Senhor Jesus, ele pagava dízimo, o Senhor Jesus, não sei o que lá, guardava as leis de Moisés. Obviamente, irmãos, ele vivia sob as regras da lei de Moisés que foi dada por Deus. Ele era judeu. Por favor, compreenda isso. Jesus tinha que cumprir as leis de Moisés, porque ele era um judeu. A partir do momento que ele faleceu, que ele morreu na cruz do Carvalho, ele aboliu tudo isso. Ele rasgou o véu da lei de cima a baixo, né? E tudo aquilo foi passado um pano sobre tudo, e tudo se extinguiu nele. Ele agora representa tudo. Ele é o nosso santuário, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso altar, ele é o nosso sacrifício, ele é tudo para nós. E nós não temos que ficar atrelados, vinculados a essas coisas do passado, porque isso nos afasta de Cristo. Porque nós temos que decidir, meu irmão, você que está me ouvindo, por favor, nós temos que decidir entre fazer a vontade de Cristo e ficar fazendo a vontade das leis de Moisés, né? Ou nós seguimos esse sistema religioso
e prega sacerdote, que prega dízimo, que prega coisas do passado, ou nós nos acostamos a Jesus e passamos a seguir a Ele, somente a Ele. Jesus disse: nós não temos como servir a dois senhores, nós estamos servindo um Senhor que já morreu, né? Que já foi extinto pelo próprio Jesus Cristo. No nosso vídeo aí, eu coloquei para vocês o que é mais ou menos o que o sistema religioso construiu, né, na sua habilidade de fazer com que o ser humano confunda tudo, a lei mosaica com a lei de Jesus, né? Você vê, no século IV depois de Cristo, nós tivemos aí o imperador Constantino, que ao ver o cristianismo crescendo, né, resolveu dar um golpe de mestre e se tornou um cristão. A partir daí, ele, que era pagão daqueles fervoroso, misturou o cristianismo com o paganismo. E o que ele fez? Construiu um templo, né, pagão, como dos modos pagão, encheu o templo de coisas de pagãos, de santos, de coisas lá de imagens, e deu o nome a esse templo de Casa de Deus, Casa de Jesus, Casa do Senhor. Misturou tudo, meus irmãos, e o sistema religioso entrou nessa barca, né? Você vê aí hoje, né, no nosso tempo, o que precisa para construir um templo? Para lhe dar grana, dinheiro. Se você vê ali, ó, 2 caixinhas amplificadas, grande, de preferência bem grande, uma sacolinha para pegar dízimo, um púlpito, né, pode ser de madeira, lá do jeito que eles fazem, 45 cadeiras, pode ser até de plástico, uma Bíblia financeira, né, para obter vitória financeira, objetos ungidos, flores de plástico e um pregador cara de pau para inventar coisas da Bíblia, né? Com voz de locutor de corrida de cavalo. É uma brincadeira, obviamente, mas é isso, irmãos, é isso que está acontecendo. É isso exatamente o que está acontecendo. Eles estão usando, sabe, de um artifício pagão para te enganar, para enganar o povo, né? Você vê, eles montam a igreja como se montasse escola, como se montasse bar, mercearia, como se montasse qualquer empresinha. E é uma empresa, né? É uma empresa com fins lucrativos, né? Obviamente que a igreja hoje é uma empresa com fins lucrativos, onde o pastor se profissionaliza, ele mesmo se faz assalariado, ele mesmo monta lá o seu salário junto com o chefe, né? Distribui a renda e o povo paga. É negócio, irmão, somente negócios, né? Onde Jesus obviamente não passa nem perto disso, nós sabemos disso. E nós sabemos também que o sistema religioso trouxe de volta um lugar de adoração e um sacerdote terreno. Como eu disse no começo, isso foi abolido por Cristo. Cristo aboliu completamente isso. E nós sabemos que Jesus disse claramente, né? A mulher samaritana no poço, ela perguntou a Jesus: mestre, onde ela tinha dúvida, né? Ela tinha dúvida. Onde devo adorar ao nosso Deus? No monte, como é costume dos meus pais? Vocês sabem que os samaritanos não se combinavam com os judeus. Então, o que eles faziam? Adoravam a Deus no monte, né? Nos montes. Ou eu devo adorar a Deus lá no templo em Jerusalém, como é costume dos judeus.
Então ela fez uma pergunta, obviamente, aquele que é o maior sabedor, né? Mestre, onde devo adorar? No monte como meus pais ou no templo como os judeus? Qual que é o lugar certo? Jesus, na sua imensa sabedoria, Deus que é, disse: mulher, hoje você deve adorar em Jerusalém, no templo, né? Porém, virá um dia muito em breve que você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Então você não vai adorar nem no monte nem no templo, mas em espírito e em verdade. É isso, meus irmãos. Então, quando ele foi crucificado e ele rasgou o véu da lei de cima a baixo, ele extinguiu todo o sistema religioso e toda a lei sacerdotal. Que o sistema religioso, como vocês estão vendo no vídeo aí, trouxe de volta. Foi lá, pegou de volta, né? Anulou a ordem de Jesus, né? Rasgou as palavras de Jesus e trouxe de volta. Por quê? Porque queria se beneficiar disso. Porque o sistema religioso da época crucificou Jesus, porque Jesus falava mal do sistema religioso. E eles ganhavam dinheiro naquela época no sistema religioso, eram respeitados pelos políticos da época, porque eram os líderes religiosos, né? Os fariseus, né? E de repente aparece um moço lá, do nada, que disse que era filho de Deus, e começou a dizer que o templo não servia para nada, que aquele sistema religioso não representava a Deus, que ele era o rei dos judeus. O sistema religioso entrou em parafuso, piraram, né? Se encheram de ódio de Jesus. Como que pode alguém falar que nós, os grandes, os poderosos representantes de Deus na terra, não servem para nada? Vamos pegar ele e vamos matar. Ele está falando demais. E mataram, meus irmãos, meus queridos irmãos. E você e eu, como podemos dar voz a um sistema que foi extinto por Jesus, que matou ele? Como que nós podemos agora resgatar de volta um sistema falido que matou Jesus e que os sacerdotes da época autorizaram a morte de Jesus, porque a maior acusação que fizeram contra Jesus foi profanar contra o templo? Correto? Olha a seriedade disso, meus irmãos. Prestem atenção nisso e analisem para vocês verem o contexto bíblico, para vocês entenderem isso. Tá? Eu não sou pastor, nem tenho pretensão de ser, porque eu jamais afrontarei o meu Jesus. Mas eu estudo a Bíblia, eu leio, eu pesquiso, eu analiso toda a situação bíblica. E isso está mais explícito na Bíblia do que qualquer coisa. O sistema religioso matou Jesus, Jesus aboliu esse sistema para poder construir uma relação divina, espiritual entre Deus e o homem. Então hoje, meus irmãos, nós somos os seus filhos, ele é a nossa igreja e nós somos os membros dessa igreja. Não precisamos de pastor, de templo, de pagadismo, de cultuar, de fazer culto a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer a vocês, meus irmãos. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa da nossa adoração. Ele disse isso várias vezes na Bíblia. Né? Em Atos 17, 25 ele fala: nada que o homem possa fazer com suas mãos ou com seus lábios serve para mim. O que Jesus disse é: aquilo que você fizer aos meus filhos, ou seja, aquilo que você fizer ao próximo, é que vai agradar os olhos de Deus, ou agradar os olhos do Senhor.
Então, irmão, nós não temos que adorar a Deus, nós temos que fazer o bem ao próximo, porque esse tipo de manifestação de amor é que deixa os olhos de Deus contentes, os olhos de Deus voltados para nós. Não indo num templo dando dinheiro para pastor, para sistema religioso, comprar televisão, avião, jato, jet ski, mansão. Você acha que isso vai agradar a Deus? Ou ir no show gospel, ouvir música que foi gravada por homens, né? Feito em estúdios lá para poder agradar os ouvidos humanos e depois falar que está agradando, louvando a Deus? Nada disso, meu irmão. A única coisa que louva a Deus é fazer o bem às pessoas, fazer o bem a você mesmo, a sua família. Isso é agradar a Deus, segundo o nosso sacerdote celestial, Jesus Cristo, o Mestre, o Salvador. Amém? As igrejas hoje, chamado sistema religioso, primeira coisa, você que é cristão, que pertence a uma determinada igreja ou a uma determinada instituição religiosa, como eu pertenci há muitos anos, aí você vai lá dar o chamado estudo bíblico, né, para a pessoa, né? Só que você não vai lá dar o estudo bíblico para a pessoa ir para Jesus, você vai lá dar o estudo bíblico para a pessoa ir para a igreja, pagar o dízimo. Você não vai lá na casa da pessoa, prega a palavra do Senhor Jesus, mostra quem era ele, para que ele veio a esse mundo, qual é o objetivo da salvação, e depois você fala, irmão, agora você vai com Deus, fica com Deus na paz do Senhor e serve a esse Deus que te ama. Não. Você vai lá e fala, olha, você amanhã tem que ir na igreja, viu? Porque se você não for na igreja, você nunca vai conhecer Jesus. Aonde? Está escrito isso, meus irmãos? Aonde? Jesus, quando curava as pessoas, ele dizia, vá e não peque mais. Quando ele curou os leprosos, um dos leprosos queria ir com ele, andar com ele pelo mundo, falou, não, vá para sua casa, junto com a sua família, e conte do que você viu aqui. Em alguns casos ele mandava ir lá para o templo, porque era a ordem da lei de Moisés, né? Que a pessoa que era leprosa, tinha que, depois que era curada, tinha que ir lá para o sacerdote, que era a ordem de Deus, dar o aval, para ele poder voltar para o mundo social, né? Isso por ordem de leis do próprio Deus. Porém, quando ele curava que não era uma lepra, era um outro tipo de cura, ele já dizia, vá, né, siga o seu caminho. Quando ele pediu a Felipe para que pregasse a palavra e batizasse o eunuco, né, ele foi lá, sentou na carruagem com o eunuco, pregou o evangelho ao eunuco, o eunuco aceitou Jesus Cristo, se batizou. Depois Felipe mandou ele frequentar algum templo? Não. Felipe mandou ele voltar para a terra dele e pregar o evangelho, né? Não ir lá montar uma igreja. Não. Mandou ele pregar o evangelho de Cristo. Paulo andou 50 mil quilômetros naquela época e não fundou uma igreja. Qual foi a igreja, o nome da igreja de Paulo? Aí o irmão pode dizer para mim, mas tem a Laodiceia, tem Corinto, isso não era igreja, eram locais, né? Eram cidades, né? Então não tem nada a ver com o templo. Nas cartas de Paulo dizia, o povo de Jesus, o povo de Deus que está lá em Corinto, louvado seja o nome do Senhor, né? Só um povo que está lá, é um povo, não uma igreja. Hoje
hoje, no Brasil, como está no nosso vídeo aqui, ó, a propaganda é maior das placas das igrejas do que de Jesus Cristo. Né? Se você vê na televisão, fala lá, canal fulano de tal, né? Canal não sei de quem, canal do bispo tal, canal do bispo tal, canal da igreja tal. Nunca o canal de Jesus Cristo. Porque para eles o marketing é um marketing, irmãos, é um marketing empresarial. Eu sou formado em administração de empresa e eu sei como funciona. Os caras fazem marketing das marcas que eles têm, né? Eles têm marcas de igreja e fazem propaganda das marcas das igrejas deles. A igreja Assembleia não sei de quem, a igreja do bispo tal, a igreja da TV não sei o que. Então são marcas, como é a Coca-Cola, como é a qualquer outra marca, né? A Bombril, como é a Mitsubishi, qual é uma marca, como outra qualquer, do qual eles falam que é templo de Deus. Nunca, jamais, isso pode ser chamado de templo de Deus, porque o templo de Deus é um só, chama-se Jesus Cristo, e Ele não vive nessa terra, Ele vive no céu, e só a Ele nós devemos culto, só a Ele nós devemos fazer o bem, para que Ele possa nos receber como filho. É isso que você tem que ter claro na sua mente, meu irmão. Nós somos livres para pregar o Evangelho de Cristo, né? Nós não temos que ir a um local. Se você for a um local adorar Cristo, você está reduzindo o poder de Cristo. Se você for numa marca para adorar Deus, você está reduzindo o nome de Deus a uma marca. Que igreja você é? Existem brigas, conflitos enormes entre essas placas, essas denominações religiosas. Inclusive, brigas históricas, né? Na televisão, uma contra a outra, para disputar mercado de fiéis. É um absurdo. É disputar mercado de fiéis. Esse povo não entendeu o Evangelho de Cristo. Eles estão brincando com Cristo. Eles estão brincando com Deus. Isso vai se custar caro, né? E você que está lá dentro, né? Espero que você não esteja mais. Mas se você tiver, reflita, por favor, porque Jesus diz que aquele que estiver lá dentro vai ser cúmplice dos flagelos deles. Como que pode um homem ganhar para pregar o Evangelho? Se Jesus diz que de graça darás e de graça recebereis. Ninguém tem que receber nada para pregar o Evangelho de Cristo, né? Né? E você aí na sua casa, ou qualquer pessoa, pode montar uma igreja. É só você ir no cartório do seu município, né? Arrumar um estatutinho, facinho, montar um estatuto, que é a coisa mais simples, arrumar um nome meio chamativo, né? Da marca, registrar, comprar aqueles bagulho todo que eu falei agora há pouco ali, e alugar um prédio e tacar o rei para ganhar dinheiro. Você pode até ganhar dinheiro, mas você vai perder o céu. Com certeza. Porque o nosso Deus, Ele está muito acima disso tudo. Não existe, né, irmãos? Não existe, né? Nosso Deus está assistindo tudo isso de camarote. E Ele vai voltar. E quando Ele voltar, isso vai ser tirado a limpo, né? Então, finalizando nosso vídeo de hoje, a igreja se tornou o quê? Uma empresa, né? O pastor se tornou um empresário.
empresário da fé. E o cristão se tornou mercadoria. Muito simples, né? E resumindo, pequenas empresas, grandes negócios. E grandes igrejas, imensos negócios. Milionários negócios. Inclusive hoje, irmãos, você que está aí na sua casa sabe muito bem disso. Eles estão investindo, as igrejas, chamadas igrejas, né? Sistema religioso, estão investindo muito na política. Estão virando todos políticos. Estão ganhando cargos de deputados. Estão usurpando o poder da fé nas igrejas para influenciar nos votos dos fiéis, para eleger seus candidatos. Irmãos, isso é uma afronta ao poder de Deus, né? Como que você pode buscar um poder na terra se Deus diz que o poder que você tem que buscar está no céu? É um equívoco espiritual, um equívoco bíblico, um equívoco de fé, um equívoco de tudo. É assustador, irmãos, o que está acontecendo com o sistema religioso. Eles estão usurpando o nome de Cristo. Por favor, você que é um membro de uma denominação religiosa, eu não peço a você que acredite em mim, ou tem tanta gente boa falando a verdade por aí, né? Não acredite em ninguém, procure na Bíblia, vê certinho a Bíblia, analisa o contexto da Bíblia, lê sobre a história do cristianismo do homem aí, lê sobre Constantino, lê sobre Martinho Lutero, lê sobre essas metamorfoses que o cristianismo vem sofrendo, o evangelismo, as empresas evangélicas que estão sendo colocadas aí. E quando eu digo igreja, eu não estou falando de igreja evangélica ou igreja, são todas católicas, evangélicas, todas do mesmo modelo, saíram do mesmo modelo, né? O Constantino criou a igreja católica e depois Martinho Lutero criou as igrejas da igreja católica, ele criou as igrejas chamadas protestantes ou evangélicas. Então todas elas nasceram do mesmo projeto. Aí foram adequando, né? Conforme os interesses, conforme o tempo vai mudando, eles vão se adequando. Agora a bola da vez é a política. O sistema religioso está investindo na política. Daqui a pouco eles vão ter projeto para ganhar o governo federal. Vocês vão ver. E logo mais vão ter projeto para ganhar o mundo, né? A única coisa que eles não têm projeto é para ganhar o céu. E esse projeto eles não conseguem, só Deus e Jesus Cristo. Eu, como você, devemos ter um projeto de ganhar o nosso céu, ganhar a nossa salvação. Deixa eles com os projetos terrenos deles. Deixa eles com os projetos que o mundo deixou para eles, que o inimigo projetou para eles. Nós queremos o projeto do céu, que é o único caminho, é Jesus Cristo. Sirva Jesus, amando seu próximo, amando seus irmãos, amando todas as pessoas que estão por perto de você, e fazer o bem. Isso, contudo, eu quero dizer para vocês que eu jamais diria ou jamais afirmaria que não tem salvo em todas as igrejas, porque o povo de Deus, ele está muito além desse povo pensador do sistema religioso. Existe muita gente salva dentro das igrejas, muita gente que está ali enganada por um sistema, né? Mas Jesus Cristo vai resgatá-las. O povo está saindo dessas igrejas, está saindo como a areia do mar. E dia virá em que o Senhor Jesus vai salvar todo o seu povo das mãos desses mercadores, comerciantes da fé.
tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem com seus amigos, para que todos possam refletir com ele. E a gente vai ficando por aqui. Continue ligado no nosso canal Caminho Livre Borborema. Nosso canal Cristo Vive Borborema. O Caminho Livre é um dos parceiros que eu gosto muito. Mas você pode participar também do Caminho Livre, né? Porque são gente da melhor qualidade, servo de Deus. Participe do Cristo Vive Borborema lá no nosso YouTube. Você vai estar ajudando a construir uma pregação do verdadeiro Evangelho de Cristo sem máscara, um Evangelho que tem no coração a vontade de levar o Jesus Cristo verdadeiro até você. Muito obrigado. Eu agradeço a todos que tenham nos visto aí pelo YouTube e também pelo Facebook, e nos ajude a compartilhar e que outras pessoas possam ouvir e transmitir esse nosso Evangelho verdadeiro. Um abraço a todos.